Leia a Bíblia em um ano. Queridos amigos, existem várias traduções das Sagradas Escrituras, com pequenas diferenças entre elas. Por favor, pegue a sua, não importa qual seja, e reze comigo. Eu leio com vocês a Bíblia Sagrada, tradução da CNBB, 9ª edição. Divino Espírito Santo, descei sobre nós e iluminai-nos. Levítico capítulo 6. O Holocausto. O Senhor falou a Moisés: Dize a Arão e a seus filhos: Esta é a lei do holocausto. O holocausto ficará sobre o fogo do altar a noite inteira, até a manhã seguinte, e o fogo do altar será mantido aceso. O sacerdote, vestindo túnica e calção de linho, removerá as cinzas deixadas pelo fogo que consumiu o holocausto e as depositará ao lado do altar. Depois de despir essas vestes e vestir outras, levará as cinzas para fora do acampamento, a um lugar não contaminado. O fogo, porém, que arde sobre o altar, jamais deve extinguir-se. Todas as manhãs, o sacerdote o alimentará com lenha, porá sobre ela o holocausto e queimará a gordura dos sacrifícios de comunhão. O fogo deve arder continuamente no altar, sem jamais se apagar. A oblação. Esta é a lei da oblação. Os aaronitas devem apresentá-la ao Senhor diante do altar. O sacerdote pegará um punhado de farinha fina da oblação com azeite, bem como todo o incenso posto sobre a oferenda, e queimará tudo no altar como memorial de suave odor para o Senhor. O restante da oblação, Arão e seus filhos o comerão. Deverá ser comido sem fermento, em lugar santo, no átrio da tenda do encontro. Não será assado com fermento. É a parte que lhes destinei das ofertas queimadas que me são oferecidas. É coisa santíssima, da mesma forma como o sacrifício pelo pecado e o sacrifício de reparação. Dela poderão comer todos os aaronitas do sexo masculino. É uma lei perpétua para vossos descendentes, referente às ofertas queimadas para o Senhor. Tudo o que as tocar fica consagrado. O Senhor falou a Moisés: Esta é a oferta que Arão e seus filhos farão no dia em que forem ungidos. Um jarro de 4 litros de farinha fina, como oblação perpétua, metade de manhã e metade de tarde. Será preparada na chapa e deverás apresentá-la embebida em azeite. Tu a triturarás em pedacinhos e a oferecerás em suave odor ao Senhor. A mesma oblação fará o sacerdote que entre os seus filhos for ungido em seu lugar. É uma lei perpétua, será inteiramente queimada em honra ao Senhor. Toda a oblação de um sacerdote será total e dela nada se comerá. O sacrifício de expiação pelo pecado. O Senhor falou a Moisés: Dize a Arão e seus filhos: Esta é a lei do sacrifício expiatório. No lugar onde se imola o holocausto, também será imolada diante do Senhor a vítima pelo pecado. É coisa santíssima. O sacerdote que oferecerá a vítima pelo pecado, dela poderá comer. Deve ser comida em lugar santo, no átrio da tenda do encontro. Tudo o que tocar esta carne ficará consagrado. Se o sangue respingar alguma veste, lavarás a mancha em lugar santo. A vasilha em que for cozida será quebrada, se for de barro. Se for de bronze, será esfregada e lavada em água. Todo indivíduo do sexo masculino, entre os sacerdotes, poderá comer desta carne. É coisa santíssima. Mas não se poderá comer nenhuma vítima expiatória da qual se levou sangue à tenda do encontro, para fazer a expiação no santuário. Essa
será queimada no fogo. Levítico capítulo 7. Os sacrifícios de reparação. Esta é a lei do sacrifício de reparação. É coisa santíssima. No lugar onde se mata a vítima do holocausto, será morta a vítima do sacrifício de reparação. O sangue será derramado em torno do altar. Será oferecida toda a gordura da vítima, a cauda e a gordura que envolve as vísceras, os 2 rins com a gordura que os cobre na região lombar e a camada de gordura do fígado, que será separada com os rins. O sacerdote queimará tudo no altar como oferta queimada para o Senhor. Trata-se de um sacrifício de reparação. Dele poderá comer, em lugar santo, toda pessoa do sexo masculino entre os sacerdotes. É coisa santíssima. Vale a mesma lei tanto para o sacrifício expiatório como para o sacrifício de reparação. A vítima pertence ao sacerdote que faz a expiação. O sacerdote que da parte de alguém oferece o holocausto ficará com a pele da vítima oferecida. Toda a oblação assada ao forno ou preparada em panela ou chapa pertence ao sacerdote que a oferece. Toda a oferenda amassada com azeite ou seca será para todos os descendentes de Aarão, sem distinção. O sacrifício de comunhão. Esta é a lei do sacrifício de comunhão que se oferece ao Senhor. Se for oferecida em ação de graças, além da vítima de ação de graças, serão oferecidos pães sem fermento, amassados com azeite, bolinhos sem fermento, untados de azeite, e farinha fina embebida em azeite. Além desses, com o sacrifício de comunhão de ação de graças, será oferecido pão fermentado. Uma parte de cada uma destas oferendas será oferecida como tributo ao Senhor e pertencerá ao sacerdote que derramou o sangue da vítima do sacrifício de comunhão. A carne da vítima será comida no próprio dia em que for oferecida. Dela nada se deverá deixar para o dia seguinte. Se a oferta do sacrifício for em cumprimento de um voto ou for espontânea, será comida no dia em que for oferecida. O que sobrar poderá ser comido no dia seguinte. Mas o que sobrar da carne do sacrifício para o 3º dia deverá ser queimado. Se alguém ao 3º dia comer do sacrifício de comunhão, o oferente não será aceito, nem lhe será levado em conta o que ofereceu. É carne infecta, e a pessoa que dela comer carregará o peso da sua culpa. A carne que tiver tocado qualquer coisa impura não deverá ser comida, será queimada. Mas da outra carne poderá comer quem estiver puro. Mas quem, em estado impuro, comer carne do sacrifício de comunhão oferecido ao Senhor, será eliminado do seu povo. Quem tocar qualquer coisa impura, imundície humana ou de animal, ou qualquer outra imundície abominável, e comer carne do sacrifício de comunhão, que pertence ao Senhor, será eliminado do seu povo. O Senhor falou a Moisés: Dize aos israelitas: Não comereis gordura alguma de boi, ovelha ou cabra. Da gordura de um animal morto ou estraçalhado podereis servir-vos para qualquer outro uso, mas de maneira alguma a comereis. Pois todo aquele que comer gordura de animal oferecida ao Senhor para ser consumada pelo fogo, será eliminado do povo. Não comereis sangue algum, nem de ave, nem de animal, em nenhuma de vossas moradias. Aquele que comer qualquer espécie de sangue será eliminado do povo. As partes destinadas aos sacerdotes. O Senhor falou a Moisés: Fala aos israelitas: aquele que oferecer ao Senhor um sacrifício de comunhão, levará ao Senhor a oferta tirada do sacrifício de comunhão.
levará com as próprias mãos a oferta ao Senhor a ser consumada pelo fogo. Levará a gordura, além do peito a ser oferecido, com um gesto diante do Senhor. O sacerdote queimará a gordura no altar e o peito ficará para Arão e seus filhos. Dareis também ao sacerdote a coxa direita, como tributo de vossos sacrifícios de comunhão. O sacerdote aaronita, que oferecer o sangue do sacrifício de comunhão e a gordura, terá a coxa direita como parte, pois dos sacrifícios de comunhão dos israelitas reservei para mim o peito, oferecido com um gesto, e a coxa do tributo, e dei-os a Arão e a seus filhos como lei perpétua a ser observada pelos israelitas. Esta é a parte de Arão e de seus filhos nos sacrifícios consumados pelo fogo para o Senhor, desde o dia em que foram promovidos a exercer o sacrifício diante do Senhor. Foi o que o Senhor lhes mandou dar da parte dos israelitas, desde o dia da unção, como lei perpétua para todas as gerações. É essa a lei para o holocausto, a oblação, o sacrifício pelo pecado, o sacrifício de reparação, o sacrifício da investidura e o sacrifício de comunhão. Foi o que o Senhor ordenou a Moisés no Monte Sinai, no dia em que mandou os israelitas oferecerem oblações ao Senhor no deserto do Sinai. Salmo 43. Deus é a minha alegria. Faze-me justiça, ó Deus, defende minha causa contra gente infiel. Livra-me de quem é mentiroso e enganador, pois Tu és, ó Deus, a minha fortaleza. Por que me rejeitas? Porque ando triste, oprimido pelo inimigo? Envia Tua luz e Tua fidelidade, que elas me guiem, me conduzam ao Teu monte santo, à Tua morada. Irei ao altar de Deus, ao Deus que é minha alegria e meu júbilo, e Te darei graças na cítara, Deus, meu Deus. Porque estás triste, minha alma? Porque gemes dentro de mim? Espera em Deus, ainda poderei louvá-lo, a Ele que é a salvação do meu rosto e meu Deus. Mateus 26, 26 a 50. Enquanto estavam comendo, Jesus tomou o pão e pronunciou a bênção, partiu, deu aos discípulos e disse: Tomai, comei, isto é o meu corpo. Em seguida pegou um cálice, deu graças e passou-o a eles, dizendo: Bebei dele todos, pois este é o meu sangue da nova aliança, que é derramado em favor de muitos para a remissão dos pecados. Eu vos digo, de hoje em diante não beberei deste fruto da videira, até o dia em que convosco beberei o vinho novo no reino do meu Pai. Predição da desistência. Depois de cantarem o salmo, saíram para o Monte das Oliveiras. Então Jesus disse aos discípulos: Esta noite todos vós vos escandalizareis a meu respeito, pois está escrito: Ferirei o pastor, e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Mas depois de ressuscitar, eu irei à vossa frente para a Galiléia. Pedro lhe disse: Mesmo que todos se escandalizem, eu jamais. Jesus lhe declarou: Em verdade eu te digo, esta noite, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Pedro respondeu: Ainda que eu tenha de morrer contigo, não te negarei. E todos os discípulos disseram a mesma coisa. A oração no Getsêmani. Jesus chegou com eles a uma propriedade chamada Getsêmani e disse aos discípulos: Sentai-vos, enquanto vou orar ali. Levou consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu
e começou a ficar triste e angustiado. Então lhes disse: Sinto uma tristeza mortal. Ficai aqui e vigiai comigo. Ele foi um pouco mais adiante, caiu com o rosto por terra e orou: Meu Pai, se possível, que este cálice passe de mim. Contudo, não seja feito como eu quero, mas como tu queres. Quando voltou para junto dos discípulos, encontrou-os dormindo. Disse então a Pedro: Não fostes capazes de ficar vigiando uma só hora comigo? Vigiai e orai para não cairdes em tentação, pois o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Jesus afastou-se pela segunda vez e orou: Meu Pai, se este cálice não pode passar sem que eu o beba, seja feita a tua vontade. Voltou novamente e encontrou os discípulos dormindo, pois seus olhos estavam pesados. Deixando-os, afastou-se e orou pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para junto dos discípulos e disse: Ainda dormis e descansais? Chegou a hora. O Filho do Homem está sendo entregue às mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos. Aquele que vai me entregar está chegando. Prisão de Jesus. Jesus ainda falava quando veio Judas, um dos 12, com uma grande multidão armada de espadas e paus. Vinham da parte dos sumos sacerdotes e dos anciãos do povo. O traidor tinha combinado com eles um sinal: aquele que eu beijar é ele. Prendei-o. Judas logo se aproximou de Jesus, dizendo: Salve, Rabi, e beijou-o. Jesus lhe disse: Amigo, para que vieste? Então os outros avançaram, lançaram as mãos sobre Jesus e o prenderam.